Deputado, a gente separou aqui um vídeo que eu queria apresentar para o senhor comentar com a gente. Vamos soltar, produção? Se eu tivesse devendo qualquer coisa, não estaria aqui. Fui para os Estados Unidos, graças a Deus, que se tivesse aqui de Rio de Janeiro, estaria preso até hoje. Ou morto. Que é o sonho que eu sei que é de alguns aí. Que eu preso vou dar trabalho. Mas não vai acontecer não. Você não fica tranquilo com uma questão como essa, ninguém quer perder a liberdade, né? Principalmente quem não cometeu crime nenhum. O que me dá força também são as pessoas que estão presas. Né? É a Débora, que está na prisão domiciliar agora, entre mais de uma centena de pessoas por aí. Tá? Então todo mundo vivia de harmonia aqui em Brasília, nós acabamos com a harmonia. Em consequência, 40 anos de cadeia no Bolsonaro, no golpe da Disney, porque eu estava nos Estados Unidos, e ponto final. Agora, alguns falam que devia sair do Brasil. Não vou sair do Brasil. Me prendam, pô. Está previsto 40 anos de cadeia. Me prendam. Eu estou com 70 já, quase morri na última cirurgia. Vou morrer, não vai demorar. A gente fica sendo um marco que dá para resistir, sem fazer loucura. Deputado, a gente sabe que o senhor não pode se comunicar, né, com o Jair Bolsonaro, mas, claro, o senhor tem outros parentes aí com quem o senhor pode conversar. Qual que é o estado de ânimo de hoje do Bolsonaro? É esse Bolsonaro que está tranquilo com a prisão ou esse Bolsonaro que está amedrontado com a prisão? Olha, eu nem sei se eu posso falar se eu falo com alguém que tem acesso ao Jair Bolsonaro. Né? Depois de eu postar uma foto do meu pai de tornozeleira, isso foi incluído no inquérito, e adicionado mais um crime de 8 anos de cadeia para mim, eu tenho minhas dúvidas se eu posso falar aqui, eu falo com fulano e fulano não fala com o Jair Bolsonaro. Até onde eu sei, né, ele está bem, né, de saúde ao menos. É claro, né, tem aquela tosse ali que incomoda, é o esofagite, passou ali, os médicos disseram 2 pneumonias, mas ele é uma pessoa que segue essa mesma pessoa. Eu lamento que a gente esteja vendo, diante dos olhos de todo mundo, uma pessoa ser censurada antes, né, do seu julgamento. Isso não ocorreu com Temer, isso não ocorreu com Lula, isso não ocorreu com absolutamente ninguém no Brasil. Quando a gente fala isso para um americano aqui, ele fica sem entender, você tem que explicar 2, 3 vezes para a pessoa se dar conta de que nível que está de deterioração da democracia e das instituições no Brasil. E deputado, tem uma discussão já... falar com ele. Tem uma discussão já sobre onde ele será preso. Já é tão certo que o julgamento está definido, né, pela condenação, que a discussão que a gente vê hoje dos órgãos da polícia, do judiciário, é onde ele será preso. Se será na Papuda, se será num quartel, num local militar, ou se será numa superintendência da Polícia Federal, porque ele, como ex-presidente, ele tem direito à cela do Estado Maior. O que se colocou muito nessa semana foi que não seria num quartel, porque ali... Isso é bizarro, não, Andresa? A gente está discutindo a prisão de um ex-presidente que não foi comprovada nenhuma conexão dele com o 8 de janeiro, que não foi sequer um golpe, porque não tinha nem pessoas armadas ali, e está discutindo que o cara está certamente condenado. Isso por si só já é um ato totalmente bizarro. Bizarro. O meu ponto não pode aceitar isso com naturalidade. O meu ponto que eu queria colocar para o senhor é justamente esse fato de avaliar e não colocá-lo num quartel, justamente para que as pessoas não fiquem na frente do quartel para dar apoio a ele, assim como a gente viu com o ex-presidente Lula, que não estava no quartel, estava na superintendência da Polícia Federal em Curitiba, até porque ele não é um militar, mas as pessoas ficaram ali na frente e ninguém se incomodou, ele arrumou até uma namorada ali, que a Janja ficava ali na frente. Com relação a essa discussão de onde ele será preso, que antecede o julgamento, eu queria ouvir um pouquinho do senhor a respeito disso. Estão precipitando demais os fatos? Olha, e por que esse temor de que as pessoas fiquem na frente ali do quartel? Porque está claro diante dos olhos de todo mundo, né? Qualquer pessoa que tem um tic-teco na cabeça, que a ideia é acabar com o movimento político liderado pelo Jair Bolsonaro, porque é o único movimento que coloca em risco, né, esse atual sistema, onde o trabalhador paga os impostos, o político rouba e a Suprema Corte passa a mão na cabeça dele. Né? Então, vão fazer, provavelmente, né, vão tentar colocar ele no pior lugar possível, para tentar fazer ele ficar o mais distante possível dos seus apoiadores. Né? Isso daí não cabe a mim decidir, né, não está diante do meu guarda-chuva, mas, mais uma vez, né, se for realmente condenado, é
bizarro, porque qual é a conexão de Jair Bolsonaro com 8 de janeiro? Qual é o parâmetro, o nexo causal? Não tem. Você imagina só, você vai dar um golpe de Estado. Aí primeiro, antes de mais nada, você vai nomear os chefes militares que o seu opositor, futuro presidente a ser empossado, está dizendo para você nomear. Aí você vai lá e nomeia. Aí você fala o seguinte, pessoal, olha só, vamos todo mundo, sem armas, tomar o poder de Brasília. Mas antes disso, vamos em janeiro, que é feriado. Ou melhor, férias, vamos em domingo, que não tem ninguém em Brasília para dar esse golpe. Onde ninguém sabe quem será, né, o futuro ditador. E no momento que vocês fizerem isso, eu não serei mais presidente, mas vai a campo, façam isso. E quando vocês estiverem lá começando a fazer um quebra-quebra, eu ainda vou na rede social e falar para vocês que eu não estou dando apoio àquele ato. Eu estou aqui ironizando, mas é para fazer assim, que é uma loucura uma pessoa queira dar um golpe, faça isso. Faria justamente o oposto. E outra coisa, 1.500 pessoas desarmadas tomar o controle do Brasil, um país de 200 milhões de habitantes, por favor, não falem isso para um venezuelano, para um cubano, que ele vai rir na cara da pessoa que porventura disser isso. É óbvio que não houve golpe, é óbvio que existe uma perseguição, e o Bolsonaro só está sofrendo isso porque ele é o único político que arrasta multidões para a rua, mesmo sem ter redes sociais e de dentro da sua casa. Então, como objetivo, para finalizar, como objetivo do Alexandre de Moraes é acabar com esse movimento e não fazer um julgamento justo, ele vai tentar botar o Bolsonaro o mais longe possível dos seus apoiadores. Pouco importante se no passado, por exemplo, como você disse, o Lula, tinha na porta da PF ali um grupo de pessoas, enfim, que podiam fazer manifestações a favor dele. Você acha que Bolsonaro será preso na Papuda? Nesse caso... O que é fake news e o que é discurso de ódio, Andresa? Qual é a definição? Vamos lá, deixa o fake news de lado. Qual é a definição de discurso de ódio? Discurso de ódio é um ataque como a uma instituição constituída no Brasil, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, em que se incita as pessoas a invadirem, a baterem num ministro, a atacarem um ministro que representa o Estado. Qual o número da lei federal está previsto lá o crime de ódio? Ou o artigo do Código Penal? Vamos só terminar com relação à fake news que o senhor perguntou. São duas questões. Uma Porque não tem definição de crime de ódio, Andresa. Ele está tirando a cabeça dele. Você sabe definir discurso de ódio? Andresa, mas qual é o prejuízo que tem de você aperfeiçoar o sistema? A gente fala do voto impresso há décadas. Essa bandeira foi levantada primeiramente por Leonel Brizola, caso Proconsult, lá de 1982, né, criticando o sistema informacional. Mas naquele momento se falava, né, será se falava para Brizola, o mundo, então, é um antidemocrático? Se falava para o mundo que as eleições brasileiras seriam fraudadas se a votação fosse por urna eletrônica. Esse foi o contexto da conversa que gerou a inelegibilidade por unanimidade ali no TSE. Não foi apenas um encontro com embaixadores. Somente ditaduras não permitem criticar o processo eleitoral. Só em ditaduras que isso daí ocorre. Mas não era uma crítica, deputado. Estava se apontando uma fraude que não havia sido comprovada. Isso não é uma informação verídica? E como é que você combate? Se foi uma mentira, você combate a mentira com a verdade. Qual é a verdade do TSE? O TSE não tem como comprovar a lisura da eleição. Todos Mas os sistemas próprios militares foram lá fiscalizar, deputado. Quer dizer que eu creio que as urnas eletrônicas brasileiras não são invadidas? Então os bancos têm que parar de gastar bilhões com segurança da informação e pegar a dica lá da inviolabilidade com o TSE. O sistema do TSE foi fraudado e violado em 2018. Pelo amor de Deus, não ignorem esse fato. Um hacker entrou em 2018 nos sistemas do TSE. Tanto que a ministra Rosa Weber, presidente do TSE, abriu um inquérito. E nesse inquérito, o delegado perguntou ao TSE e foi respondido pelo Giuseppe Janino, dizendo que sim, um hacker entrou aqui com a senha do ministro Sérgio Banhos. Depois disso tudo, quando Bolsonaro e Felipe Barros expuseram essa situação em agosto ou julho de 2021, aí então, né, foi transformado o inquérito em sigiloso. Isso é um absurdo. A gente fez uma eleição de 2022 que foi invadida em 2018 com os mesmos mecanismos. Aí eu não posso duvidar disso, Andresa. Não, deputado, pelo amor de Deus. O governo do seu pai pediu, inclusive, né, que os militares acompanhassem e fiscalizassem as urnas. O ministro Barroso convidou as Forças Armadas para fazer parte de uma comissão. Isso foi feito e eles não encontraram nenhuma irregularidade. Então, não. Você leu o relatório deles, Andresa? O relatório deles é taxativo no final. Eles concluem a mesma conclusão que o PSDB
de Carlos Sampaio e Aécio Neves tiveram após a eleição de 2014, onde eles perderam para Dilma. Conclusão, precisamos de mais informações para fazer uma auditoria, porque nesse atual sistema é inauditável, é impossível auditar o sistema brasileiro. Não é que as Forças Armadas não encontraram, é porque não tiveram acesso, pediram códigos-fonte, etc. E o Moraes simplesmente ignorou tudo isso, disse, enfim, não vou olhar, agradeceu às Forças Armadas e taca a eleição para acontecer. Isso foi uma violação clara do direito do cidadão em saber o que está acontecendo. A administração pública serve aos cidadãos, não o contrário. Não pode a administração pública, o Estado, pedir que o cidadão tenha que confiar no Estado. É o contrário que tem que ocorrer. O Alexandre de Moraes, ele é um servidor público, tal qual eu como deputado federal. A gente tem que prestar satisfação ao povo. Como é que a gente perde a possibilidade de ter uma contagem pública dos votos, a publicidade do artigo 37, né, de todo ato administrativo, e simplesmente é isso daí, nada acontece? Quais países utilizam uma votação eletrônica semelhante à do Brasil? Você vai ver no Timor-Leste, no Butão, e acho que talvez no Zimbábue. Mas, deputado, o senhor reconhece o sistema... O senhor reconhece o sistema de votação no Brasil na medida que o senhor topa se candidatar por esse sistema. E o senhor foi eleito por esse sistema. Então, o fato de estar se candidatando é porque o senhor aceita ali as regras do jogo. Mas eu queria voltar para essa questão do Tarcísio, porque eu acho que essa questão de... Eu impostos do Brasil porque eu pago imposto, mas nem por isso eu luto contra. Sim, mas o senhor diz que não é confiável, o senhor está se submetendo a um processo não confiável, um pouco incoerente, não? Não, é porque, na verdade, é impossível você conseguir controlar a eleição de milhares de candidatos a deputado pelo país inteiro, né, a vereador pelo país inteiro. Já para presidente, você concorda comigo que com menos candidatos, você provavelmente pode conseguir fazer um controle melhor disso então, tudo. Se tiver fraude, é só numa eleição, ela não poderia ser feita para outra. Não, Boa pergunta, Andresa. Pode se estender para qualquer eleição, inclusive a eleição de deputado federal. Tanto é porque eu quero transparência para todo mundo, não é só para a eleição de presidente. Eu fico perguntando quem é que perde, quem é que ganha com uma contagem pública dos votos. Porque a Argentina é voto no papel, o resultado sai no mesmo dia. Na França, a mesma coisa. Estados Unidos, na maioria dos estados agora, estão tomando essa conduta também. Qual o problema da gente copiar a urna eletrônica da Venezuela, a urna eletrônica do Paraguai, que emitem uma impressão de voto? Não que essa impressão vai ficar com o eleitor, ele nem tem contato com ela. Esse voto ele cai numa urna lacrada e, se houver suspeita, você tem uma possibilidade de fazer uma contagem auditoria paralela. Foi assim que a Maria Corina Machado conseguiu comprovar que ela ganhou as eleições. Mas no Brasil, nem isso a gente pode fazer. Deputado, vamos... Mas as contas da sua esposa, da Heloísa, não foram congeladas. Foram congeladas. Ela abre aqui o app dela, né? O Banco do Brasil, ela não consegue fazer nenhum tipo de transferência nem nada, nem movimentar a conta dela. É democrático discutir a implementação de um estado de sítio no país, por mais que isso teria que passar pelo Congresso? Isso é democrático? Se não é democrático, tem que tirar da Constituição. A Constituição prevê o estado de sítio e o estado de defesa, que foram cogitados também pela presidente Dilma, motivada por outras razões, e foi negada pelo, então, general Vilas Boas, comandante do Exército naquela época. Porque a Dilma Rousseff cogitou. A Dilma Rousseff está sofrendo processo para tomar 40 anos de cadeia? Não. Todo mundo entendeu que era um remédio constitucional que depende do presidente convocar, aí chama-se um conselho, manda para o Congresso que com quórum qualificado aprova ou não. E só depois da aprovação, aí volta para o presidente fazer um decreto. O que tem de ditatorial nisso? Não, a gente está falando da circunstância, né? Nesse caso era porque não se reconhecia o presidente eleito na ocasião. Então, o estado de sítio, que inclusive o seu pai é o que ele reconhece, que realmente foi discutido, né? Era uma medida de não reconhecimento do candidato eleito naquela ocasião. O presidente Lula, só para... Eu não tinha citado a frase, mas como o deputado entrou ali... A Dilma não reconhecia o impeachment e também cogitou esse mesmo estado. Ela é antidemocrática, ela merece 40 anos de cadeia. Esse é que é o ponto. A Dilma cogitou o estado de sítio porque não reconheceu não reconheceu o impeachment. Porque ela não reconheceu o impeachment como um procedimento válido. Essa informação de que ela cogitou o estado de sítio, deputado, eu vou pedir para checar. Eu não valido porque eu não me recordo disso. Inclusive, a Dilma Rousseff, ela participou de todo o processo, ela fez a sua defesa e assim que foi empichada,
E diz até onde Ela chegou. entregou o cargo e saiu de dentro do Palácio da Alvorada. Eu estava lá nesse dia, inclusive, Igual o Bolsonaro, que acompanhando mesmo como conquistando a jornalista. eleição, né, saiu de lá. Mas não dá para dizer que ela defendeu um estado de sítio, aí realmente não seria o caso ali. A coisa está ficando feia e vai piorar. O que você acha disso tudo?